Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando nos Salmos. Hoje é o Salmo 114, que é o segundo de 6 salmos que compõem esse conjunto específico, cujo assunto principal desses 6 salmos é a saída do Egito. Esses salmos são conhecidos como louvor egípcio, no sentido de que eles retratam a história, a experiência dos hebreus quando saíram do Egito sob a direção de Deus, tendo como líder Moisés. Segundo a tradição, esses 6 salmos, que são do Salmo 113 ao 118, faziam parte ou eram utilizados durante a celebração da Páscoa, tempos depois desse episódio. Os 2 primeiros salmos, o 113 e o 114, eram cantados antes da celebração da Páscoa. E após a refeição da Páscoa, os 4 últimos, do 115 ao 118, eram então entoados. Segundo alguns pesquisadores, foi esse conjunto de salmos, ou parte dele, que foi cantado pelo Senhor Jesus, de acordo com o que está registrado em um dos 4 evangelhos, que após a ceia, eles cantaram um hino e depois de terem cantado, saíram para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, lugar que Jesus ali resolveu separar para o seu momento de oração. É interessante, ele celebrou a ceia, ou melhor, Jesus celebrou a Páscoa, instituiu a ceia, orientando seus discípulos a repeti-la e comemorar sempre a morte dele, e logo depois foi para a oração no Monte das Oliveiras, no Getsemane, e ali Jesus demonstrou toda a sua dor, toda a sua angústia, ao tomar conhecimento que se aproximava a hora de ser preso, julgado, condenado a ser crucificado, mas certamente ao terceiro dia ele iria ressuscitar, como de fato aconteceu. Esse conjunto de salmos, do 113 ao 118, são muito importantes dentro da cultura e da religiosidade hebraica. É importante nós conhecermos esse pano de fundo e saber como eram utilizados os salmos, para nós entendermos que cada salmo dos 150 tem uma história, tem um peso, tem uma mensagem a comunicar. E o Salmo 114, que é um salmo pequeno, são apenas 8 versículos, traz em si também outro fragmento dessa história marcante que foi a saída dos hebreus do Egito. Começa assim o Salmo 114, no verso 1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. Isso mesmo, na visão dos hebreus que estavam saindo do Egito, a fala, a cultura, a língua e a religiosidade egípcia era algo estranho para eles, apesar de todo o tempo que os hebreus permaneceram no Egito. Isso que é curioso. Segundo está registrado no livro de Gênesis, por orientação de José, os hebreus foram para a terra de Gósen, esta terra que tinha um campo, que tinha uma produção agrícola que favorecia a alimentação do gado dos hebreus. Por outro lado, os egípcios mantinham uma certa distância dos hebreus, porque eles não consideravam, os egípcios não consideravam a profissão de pastor de ovelhas e condutor de gados como uma coisa boa, agradável. Ao contrário, eles consideravam algo de menor valor, não admiravam tal profissão, por isso que a orientação de José, olha, quando eles pedirem, quando o faraó perguntar onde vocês devam ficar, escolha a terra de Gósen, porque ela é distante dos egípcios e é um lugar apropriado para vocês. De fato, a Bíblia diz que Jacó subiu com 70 pessoas, se reencontrou com seu filho José, que para ele estava morto há mais de 13 anos, e foi um regozijo. E de fato, ali na terra de Gósen, os hebreus cresceram e se multiplicaram por 430 anos. E é outra coisa interessante, se nós lermos as 10 pragas, houve no início das 10 pragas uma convivência ou os efeitos
tanto para os egípcios quanto para os hebreus. Mas a partir de determinado número de pragas, Deus fez separação entre os egípcios e entre os hebreus. E uma das pragas, quando houve trevas, escuridão, durante 3 dias, trevas que poderiam ser apalpadas de tão densas que eram, a Bíblia diz que na terra dos egípcios havia trevas, mas na terra dos hebreus a luz brilhava. Isso é muito interessante, porque prova que realmente Deus faz distinção entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Aquele que é santo, no sentido dedicado ao Senhor, e aquele que não é santo. Aquele que é profano, que não se dedica ao Senhor. Pois bem, durante 430 anos, o povo hebreu no Egito manteve a sua identidade, o seu temor a Deus, a sua fidelidade ao Senhor. Não abriu mão. Por isso que o verso 1 do Salmo 114 é sintomático nessa questão. Os egípcios constituíam e continuavam sendo um povo de língua estrangeira, um povo realmente cujo falar, não só o falar entendemos pelo contexto, mas a prática, a vida, a cultura, realmente eram coisas dissociadas dos hebreus. E isso realmente fez algo muito interessante. Foram 430 anos, mas os hebreus sabiam o que era realmente o que agradava a Deus e não agradava a Deus. Isso para nós é muito importante. Nós estamos no mundo como povo de Deus, como igreja de Jesus, mas nós não somos o mundo. Jesus mesmo disse lá em João 17, Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, Jesus sabia da relevância, da importância da igreja estar no mundo, como povo do Senhor, mas que deveria ser distinto, estar testemunhando, falando do amor de Deus. Por isso que o Salmo 114 faz esse marco. Quando o Senhor, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, o que aconteceu? O que houve quando esse povo saiu? E aí o verso 2 completa. Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. Falando exatamente da distinção, da separação entre a nação egípcia e a nação hebraica que estava ainda em formação. Segundo os historiadores, 600, está na Bíblia também, 610 mil, vamos supor, 610 mil homens saíram de 20 anos para cima, prontos para a guerra. Só que esses homens de 20 e poucos anos, 20 anos para cima, aptos para a guerra, não foram somente eles que saíram. Saíram as mulheres, as crianças, os idosos, os adolescentes e os jovens. Segundo alguns, a multidão que saiu do Egito era na faixa de 2 milhões e 500 mil pessoas, considerando talvez alguns egípcios que saíram porque creram realmente na promessa de Deus, creram que realmente Deus estava com eles. A gente vê na genealogia de Jesus essa evidência. Pois bem, o que nós podemos aprender aqui? É que quando o povo hebreu saiu do Egito, saiu não para se tornar apenas livre da escravidão, mas saiu com um propósito, saiu com uma identidade, saiu com uma finalidade. Deus os tirou do Egito com um propósito, de tornar os hebreus uma nação realmente exclusiva do Senhor. Você acha que Jesus Cristo, fazendo uma comparação, salva uma pessoa da escravidão do pecado, dos vícios, da droga, da prostituição, de um comportamento realmente que demonstra a falta do temor? Você acha que Deus salva uma pessoa em Cristo Jesus para que essa pessoa continue vivendo do mesmo jeito? Aquela velha história, venha como está, mas Deus não quer que você permaneça como veio, que você seja transformado. E mais, que você realmente se torne testemunha das obras de Deus. O verso 2, portanto, faz essa distinção entre o passado dos hebreus no Egito e o presente momento ali atravessando o deserto, porque diz, Judá tornou-se o santuário de Deus. Sabe o que é santuário? Lugar de habitação. Santuário, na verdade, é lugar de adoração, corrigindo aqui a tempo.
O templo era um lugar para onde o povo ia, isso na época de Salomão e diante. O templo era um lugar para onde os hebreus iam para adorar, cultuar o Senhor. Antes do templo construído por Salomão, havia o tabernáculo na cidade de Siló. E antes do tabernáculo na cidade de Siló, na época de Samuel, havia o tabernáculo volante, que foi esse tempo de travessia pelo deserto. Antes da construção do tabernáculo, coisa que aconteceu entre o primeiro e o segundo ano depois da saída do Egito, Deus estava no meio deles. Então, Deus fez do seu povo a sua morada, ou seja, Deus, então, fez do seu povo esse lugar de adoração. Eu quero ser adorado no meio de vocês. Que coisa, que bênção. Deus tirar o povo da escravidão, depois de quase meio século de subserviência, e agora Deus os liberta, Deus os transforma, e Deus dá vida a eles, dizendo, eu agora realmente estou no meio de vocês. Vocês são meus e vocês são o meu domínio. Porque diz, fez de Jacó, fez Judá, tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. É curioso aqui uma coisa, porque no verso 1 fala de Israel e de Jacó. Já no verso 2 fala de Judá e Israel. Por que Judá? É sintomática isso. Porque Judá, das 12 tribos, Judá foi a tribo por meio da qual Deus escolheu vir o Salvador. De Judá nasceu Davi, de Davi veio toda a linhagem real e da qual veio o Salvador Jesus. Então, já no Velho Testamento, Judá tinha uma projeção, uma proeminência por causa do rei Davi e dos reis cuja linhagem, cujo reino Deus havia prometido seria para sempre, e isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Mas o verso 3, aqui, a partir do verso 3, há uma descrição dos efeitos, das reações, das consequências do agir de Deus em Israel e através de Israel. O verso 3 diz assim, o mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. É uma frase pequena. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. Quem conhece a história dos hebreus sabe muito bem que nesse processo de transição pelo deserto, Israel enfrentou 2 obstáculos naturais, o Mar Vermelho e o Rio Jordão. O Mar Vermelho foi no início da saída do povo do Egito. Eles saíram e depois de alguns dias eles acamparam ali junto ao Mar Vermelho. E nesse lugar eles acamparam e entraram em pânico, uma vez que os egípcios, liderados por Faraó, estavam em sua perseguição para matá-los, ou no mínimo, levá-los de volta à escravidão. Houve pânico, desespero, reclamação. Moisés orou e Deus disse, vão atravessar o mar. E de fato o mar realmente, como diz o texto, fugiu. Por quê? Deus mandou um vento muito forte que soprou durante toda uma noite, e no dia seguinte havia como que um caminho seco, em terra seca. As águas do Mar Vermelho ficaram como muralhas que ali paradas, realmente, o povo atravessou, imagine, 2.500 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, como também os animais. Foi uma travessia extraordinária, porque Deus realmente faz o impossível. Por outro lado, quando foi a vez de Josué liderar a entrada do povo na terra prometida após 40 anos pelo deserto, Moisés era morto, agora era Josué o líder, então, de igual forma, Deus fez um milagre. Qual? A Bíblia conta, e a história, a arqueologia também registra, que o Rio Jordão tem ele começa ali no norte da Galileia, atravessa todo o território judeu e, chegando à parte sul, tem as águas do Rio Jordão, dependendo da época, ficam presas ou represadas na parte alta da região e aquela parte baixa, então, seca. Isso é um fenômeno que ocorre de tempos em tempos. Isso era ciente
os hebreus daquele fenômeno. Mas o milagre é que aconteceu por 2 vezes o rio secar realmente por ação de Deus mediante o clamor humano. Josué orou e diz a Bíblia que quando os sacerdotes se aproximaram da margem do rio Jordão, antes de atravessar para Jericó, a Bíblia diz que as águas foram represadas e todos os hebreus, 2.500.000 pessoas, atravessaram em pé enxuto. E quando todos os hebreus atravessaram, os levitas, sacerdotes, criaram um marco no meio do rio, 12 pedras formando uma coluna, e então, no momento certo, o rio voltou a correr. Com Eliseu e Elias foi a mesma coisa. Elias tocou, o rio secou, eles atravessaram, e na volta Eliseu voltou e o rio voltou a correr. Sabe o que é isso? Deus controla todas as coisas. E é isso que diz o texto aqui, falando sobre o êxodo. O mar olhou e fugiu, e o Jordão retrocedeu, dando aqui personalidade ao Mar Vermelho e ao Rio Jordão. Eles, diante da presença do povo de Deus, o Mar Vermelho fugiu e o Rio Jordão retrocedeu a mando do Senhor. Mas continua aqui no versículo 4, isso no versículo 3 que eu li. O verso 4 diz assim: os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. O Mar Vermelho e o Rio Jordão foram afetados e obedeceram a mando do Senhor, esse momento de realmente se abrir, no caso do Mar Vermelho, e o Rio Jordão parar de correr. Isso prova de que para Deus tudo é possível. Você e eu podemos ter a certeza do cuidado de Deus, e na hora certa Ele age. Mas o verso 4 fala das colinas, fala realmente dos montes, que como cordeiros ou como carneiros saltam. Ou seja, Deus, realmente, a sua presença move céus e terra. É uma questão, os montes se abalaram, o Monte Sião, o Monte Sinai, melhor dizendo, o Monte Sinai tremeu quando Moisés subiu para falar com Deus. De longe os hebreus viram fogo, fumaça, raios, ouviram os trovões, a terra estremeceu e o povo se apavorou. As colinas como cordeiros saltaram. Por quê? A terra se move diante do agir do poder de Deus, a presença de Deus. Aqui, no verso 4, nós podemos aqui falar de uma teofania, que é o termo usado para falar da ação de Deus na natureza mediante a sua presença. Realmente há uma manifestação. Deus está sempre agindo, Deus sempre presente, mas tem hora que Ele faz questão de dizer: a prova que eu estou aqui, veja toda essa mobilização da natureza. Que coisa extraordinária é o poder do Senhor. O verso 5 faz uma pergunta, como outras são feitas em seguida. Na verdade, são 3 perguntas. A primeira está no versículo 5. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? É claro, aqui, segundo alguns estudiosos do Salmo, é como se fosse uma brincadeira, uma piléria. Lembra de, até os escritores usam isso como exemplo, aquele momento em que Elias está disputando com os profetas de Baal. Ele orienta os profetas de Baal a fazer o sacrifício deles. Pega um animal, corta o animal, faz um altar, coloca esse animal no altar, coloquem água e orem, diz ele. Orem para ver se Baal vai mandar fogo do céu e queimar esse holocausto, queimar tudo, e para ver se vocês estão realmente seguindo esse Deus verdadeiro. Se ele responder com fogo do céu, ele é o Deus verdadeiro. Mas o meu Deus, a quem eu sirvo, ele vai evidenciar o poder dele mandando fogo do céu. Aí ele faz então essa prova. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí então os profetas de Baal aceitam aquela disputa, aquela ação de comparação, fazem um altar, pegam os animais, cortam, colocam no altar, e eles começam a clamar dizendo:
Baal manda fogo, Baal manda fogo. E aí não há resposta, não há nenhuma evidência, e diz a Bíblia que eles entram em transe, eles pegam facas, começam a se retalhar, começam a fazer marcas no corpo, começam a sangrar, e num ato desesperador, esperando que Baal, o Deus que eles adoravam, mandasse fogo do céu. E aí diz a Bíblia que Elias brinca com eles. Diz: olha, ainda não respondeu? Gritem mais alto, clamem. De repente ele está viajando, de repente ele está dormindo. Acordem o Deus de vocês. É uma piléria, é uma brincadeira que Elias faz, porque de fato Baal era apenas uma imagem e não o Deus verdadeiro. Quando chega a vez do próprio Elias, ele ora e Deus ouve, Deus manda fogo do céu que queima o altar, queima os animais, queima a pedra e ainda lambe, diz o texto, lambe a água que está ao redor do altar. E aí, diante dessa manifestação visível do poder de Deus, todos os hebreus se ajoelham e dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que coisa maravilhosa! Você já percebeu como Deus é grandioso? Por isso que o verso 5, essa pergunta, é uma pergunta mais do que retórica, é uma piléria. Por que vocês estão fugindo? Por que você fugiu ao mar? E por que você, Jordão, retrocedeu? Claro, não dá para suportar a presença de Deus. A pergunta seguinte está no versículo 6. Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltam como cordeiros? O escritor do Salmo 114 já sabe a resposta. Então ele faz essa brincadeira. Por que vocês estão tão agitados? Por que estão saltando? Por que estão aí apavorados? O salmista sabe a resposta. E essa pergunta é para dizer o seguinte: é Deus que está agindo, é Deus que está fazendo, Deus manifesta o seu poder, Deus age de forma poderosa. É interessante, na comparação do escritor do Salmo 114 com Elias no Monte Carmelo, é o seguinte: Elias confronta os adoradores de Baal, os falsos profetas que adoram falsos deuses. Aqui é a natureza que se manifesta, uma natureza que não tem personalidade, uma natureza que não tem animação, que não tem vida. Essa natureza que não tem vida obedece de modo inquestionável, claro, à vontade de Deus. Vento para, mar acalma-te, disse Jesus, trazendo bonança em meio à tempestade. Já os adoradores de Baal tinham a escolha de não adorar a Baal e nem fazer sacrifícios a falsos deuses. Mas eles insistiram, foram envergonhados e tiveram consequências fatais sobre suas vidas. E aqui, no penúltimo versículo do Salmo 114, o salmista diz o seguinte, no verso 6 ainda, no verso 7. Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Não é uma pergunta que o escritor faz, é uma afirmação. Mais do que uma afirmação, é realmente uma instrução. Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Toda a terra se abala na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava lá na cruz, vamos voltar um pouquinho antes. Quando ele nasceu, os céus e a terra se moveram para anunciar o nascimento do Salvador. A Bíblia diz que uma estrela brilhou de forma intensa. A Bíblia diz que os anjos, milhares de milhares, milhões de anjos apareceram louvando a Deus aos pastores. A estrela que se moveu do Oriente até aquela região onde estava Jesus, o Salvador. Quando ele foi batizado por João Batista, diz a Bíblia que os que ali estavam ouviram uma voz como um som de trovão, e a voz dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Cristo morreu e disse: está consumado, dizendo assim, com essas palavras, que estava entregando o seu espírito a Deus,
houve um terremoto que a ponto do templo estremecer e o véu se rasgar de alto a baixo. Quando Jesus ressuscitou, um anjo veio e a terra tremeu. A Bíblia diz que quando Cristo colocar os seus pés sobre o monte da Galileia, o monte das oliveiras, melhor dizendo, quando ele vier pela segunda vez, os seus pés serão postos sobre o monte das oliveiras e haverá um impacto realmente da presença dele. Sabe por quê? Porque os céus e a terra tremem e estremecem diante da presença do soberano, o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A terra agoniza esperando a revelação do povo de Deus, de acordo com Romanos capítulo 8, a partir do verso 26. A terra está esperando e Deus há de realmente evidenciar o seu poder através da presença de Jesus, que virá de forma soberana, o Rei com R maiúsculo, dos reis com R minúsculo. O Senhor com S maiúsculo, dos senhores com S minúsculo. Sabe por quê? Jesus é o único Senhor Todo-Poderoso. E o Salmo então termina com a seguinte frase no versículo 8 do Salmo 114. Ele faz da rocha um açude, do rochedo um monte. Ele faz da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Essas palavras últimas do Salmo 114, do verso 8, está falando desse movimento que Deus fez e desse milagre que ele realizou durante os 40 anos pelo deserto, nessa travessia. Deus fez com que houvesse a provisão de alimento para o povo através do maná e de água para matar a sede deles. Deus fez realmente milagre, sair água da rocha, fez da rocha um açude e fez do rochedo uma fonte. Sabe por quê? Deus realmente faz o impossível. É interessante que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, disse que durante os 40 anos pelo deserto havia uma rocha que os acompanhava, e ele completa, e essa rocha era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi a fonte de vida, a provisão da vida para os hebreus. Deus mandou codornizes para eles comerem. Deus mandou o maná para eles colherem e como uma espécie de coentro, uma semente que eles moíam e faziam pão para comer. Deus proveu, mas a água, de onde ia tirar água? Da rocha. Deus fez da rocha realmente um açude e fez do rochedo uma fonte de água para alimentá-los. Deus não deixa faltar, como disse lá no Salmo 37 o rei Davi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar, a passar fome, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Deus é aquele que é o provedor e Jesus é a fonte de vida e também o pão da vida. Que Deus te abençoe, que você seja feliz confiando em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.